Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós vamos dar em sequência a nossa aula extra, lição 2, falando sobre a banalização da graça. É uma lição que trataremos sobre a sutileza da banalização da graça, conforme Efésios 2, 4 a 10, onde temos os tópicos falando sobre a graça que é divina. Deus quis salvar o homem mesmo não merecendo. Então a necessidade da graça, através da queda do homem, um homem fazendo sua escolha, depois da sua desobediência e responsabilidade, teremos agora uma consequência, ok? Morte e julgamento. Agora veja, dentro do aspecto de Romanos capítulo 5, verso 12, o nosso tema é sobre a martiologia, o tratado do pecado. Então, o pecado entrou no mundo mesmo antes de Adão. Vocês sabiam disso? Porque Deus fez os mundos. Está escrito aonde? Em Hebreus. Vamos ver o texto? O texto está em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Porquanto Deus também fez os mundos. Então, mundos está no plural. Então, temos 1 e 2. Primeiro, mundo espiritual, mundo dos anjos. O primeiro mundo é o de Deus. O segundo, do homem, dos homens. Então, primeiro de Deus e anjos, e o segundo, dos homens. Ok? Então, veja que Deus fez os mundos. Então, o pecado entrou no mundo. Mas veja que, antes de Adão, nós temos o pecado lá, quando temos o querubim ungido, Lúcifer, ele caiu e levou consigo uma terça parte dos anjos. Então veja que antes do pecado entrar no mundo de Adão, mundo físico, temos o pecado que já foi corrigido lá na esfera espiritual, ok? E Deus já corrigiu isto através da eleição dos anjos santos bons de Deus, onde 2/3 partes ficaram do lado de Deus, fiéis, e hoje nunca mais eles pecam. Isto não é uma bênção? Quando nós também, ao decidir por Cristo, eleitos agora pela sua morte e justificados, teremos paz com Deus por causa da redenção do sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Então vamos dar continuidade. O livro de Romanos 5:12 entrou o pecado no mundo. Ok? O primeiro pecado que entrou no mundo foi o espiritual, lá no céu. E depois entrou no mundo físico. Então veja que o pecado original, né, está lá no mundo espiritual, não está aqui. Ok? Aqui é o mundo de Adão. Então a Bíblia fala, Romanos capítulo 5, verso 12, que a morte passou a todos os homens. Então pode anotar a morte. Quando fala morte, não é o pecado, porque eu tenho a morte e tenho o pecado. Certo? Então a morte passa. O pecado é uma decisão humana. Então Adão não pode ser o pecador por todos. Quando diz todos pecaram, é porque todos realmente pecaram. Não é porque estão em Adão. A gente vai estudar isso aqui. Ok? Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Mais uma vez, o pecado entrou no mundo. Isto é, antes de Adão já tinha o pecado, antes do Adão já teve pecado e corrigido. Mas depois fala muitos do pecado original. Como é que o pecado original vem de Adão se ele já existia antes do pecado de Adão lá no céu? Então começou lá e depois veio para cá. A tentação de Adão não foi por... A nossa lição trata que ele não foi coagido, mas foi tentado pelo diabo. Então veja que houve uma invasão no mundo dos homens. Viu? Aí nós temos que, quando Adão peca, então veja que o juízo, que é a morte, passa a todos. Sabe por quê? Além de ele ser o cabeça da raça, certo? O que está em nós, vou desenhar aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O homem constituído
1 Tessalonicenses 5:23. Espírito humano, alma e corpo. Essa parte aqui, ó, do corpo estava nele. Nem a alma e nem o nosso espírito humano estava em Adão. Essas duas partes aqui veio de Deus. Por causa que Deus sopra o zoe, é o espírito de vida. Ele sopra onde? Quando nossos pais entra, vamos dizer, o homem e a mulher. O homem entra com o espermatozoide, mas a mulher entrando com o óvulo. Certo? Óvulo. O que é isso aqui? É que quando os dois se juntam, tem uma unidade. E nessa unidade é o embrião chamado. Então, quando acontece a unidade para o primeiro dia ser o embrião, Deus ele entra com a sua parte, que é o zoe, que é o sopro. Esse sopro aqui dá origem à alma. Então, a alma e o espírito vêm de Deus. Então, essas almas de todos que vêm nascendo aqui não estão em Adão. Então, Adão, ele entra na raça humana com a sua parte biológica, física. Por isso que nós não podemos, presta atenção, ter esse pecado de Adão em nós. Nosso pecado é nosso, o de Adão é o de Adão. Ok? Agora, a natureza humana de Adão, a sua parte física, caiu. Aí sim, essa parte biológica física caída, nós temos aqui, ó, no corpo. Por isso que nós pecamos, certo? Porque essa natureza caída não é natureza, presta atenção. As pessoas, elas pregam a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa, ela não tem redenção. Viu? É como se o Adão no pecado comesse da árvore da vida. Aí ele nunca mais tinha chance de redenção. Por quê? Seria um pecador eterno. Então realmente a natureza seria pecaminosa. Mas nós não temos uma natureza pecaminosa, senão nós não teríamos redenção. Porque estaríamos automaticamente no pecado. Mas nós temos uma natureza caída, como a Bíblia fala. Certo? Ela pode ser recriada, essa natureza. Ela pode ter uma redenção. Ok? Então veja que é diferente isso aqui, viu, irmãos? Vamos lá? O que passou a todos os homens é chamado de juízo, condenação. Mesmo aos bebês nos ventre ou fora do ventre. Aqueles que ainda não têm uma consciência de lei e de pecado. Ok? Que são inocentes. Então, veja que, dentro dos ramos da teologia, muitos vão ensinar a salvação dentro da sua própria perspectiva. Isto é, a minha salvação. Como se ele fosse o dono dela. Então ele vai ensinar a sua própria salvação por livros e mais livros e colocará através de obras como se ela fosse adquirida por mérito humano. E assim, estando livre de obediência da palavra, já que se trata de, segundo eles, de uma compreensão totalmente de si próprio, de si mesmo, então as tribos e nações não precisarão da palavra, porque é pelo mérito e não por Jesus, a palavra de Deus. Então eles dizem que não precisa da pregação do evangelho. Então veja que, vamos fazer um novo desenho aqui. Vamos lá. Amém? Então, na teologia desses homens que não têm compromisso com a palavra, eles colocam entre o Pai, que está no trono, e aqui nós temos a igreja do Senhor Jesus, eles colocam aqui presta atenção, mulher. Totalmente errado. O mediador é um homem. Eles colocam a mulher entre a igreja e o Pai.
Então, isso aqui é terrível, irmão, porque é uma mensagem condenatória. Não há outro que possa salvar, a não ser Jesus. Aí quando coloca uma mulher no lugar de Jesus, uma igreja dessa está em total condenação. Não tem como escapar. Terrível, né? Então, meus irmãos, se a Bíblia fala que só há um mediador, Atos capítulo 4, verso 12, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, não pode ser Maria, a medianeira, só pode ser Jesus. Não há outro mediador, não tem mulher, Maria. Ok? Mas é assim que faz a religiosidade humana. Acaba tomando o lugar do Espírito Santo, colocando uma medianeira. Então temos que corrigir isso aí. Né? Aqueles que pensam nisso. Isto está se referindo há muito tempo sobre o dogma do catolicismo. Nós temos que ensinar a retirar Maria, porque ela está tomando o lugar do Espírito Santo de Deus. Ok? Existe um mundo da teologia que tem um ramo chamado de universalismo. É porque a graça ela é universal. A lição ela trata sobre isto. Mas é diferente da doutrina universalista. Porque quando a graça alcança todos, né, isto é uma graça ilimitada, mas as pessoas, por não compreender, por estar debaixo do pecado, o pecado está ofuscando o seu entendimento, cego por Satanás, segundo Coríntios 4 e 4. Aí o que é que acontece? É que eles pregam que não depende de doutrina, de fé, de arrependimento, tanto faz como tanto fez. Se está no pecado ou se não está no pecado. Eles dizem o seguinte: Jesus morreu por todos e no final todos vão ser salvos. Isto é uma heresia braba. Jesus morreu por todos. Então mostra, isto agora é verdade o que eu vou falar, uma expiação ilimitada. O que está limitado é a compreensão e entendimento das religiões, dos seus teólogos e do coração de muitos pecadores. Eles limitam a ação de Deus e a sua compreensão. Então, existem vários ramos teológicos. Entre eles tem também o arminianismo. E tem o extremo, o arminianismo extremo, que prega que a graça é para todos. E esse arminianismo extremo diz que a graça protege. Aí, nós temos na lição sobre a banalização da graça, que é o arminianismo extremo, que você foi alcançado pela graça, não importa se está no bar, não importa se está no meio das meretrizes, uma vez salvo, será salvo para sempre. Deus vai levá-lo, não importa a condição. Isto também é uma heresia braba. Porque a graça, irmão, ela tem lei. Tem lei. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo disse: jamais, de maneira nenhuma. Nós temos a lei de Cristo, glória a Deus, que nos livra da lei do pecado e da morte. Ok? Então, este tipo de ensinamento, falando da graça, que não importa a condição, e que a graça cobre tudo, isto é uma banalização, totalmente uma banalização da graça. E tem muitos ramos, né? Muitos ramos. Vamos continuar? Vamos lá. Amém? Então, esse arminianismo extremo, a gente tem que estudar tudo, viu, irmão? Sabe por quê? Porque existem muitos pontos. Alguns são verdade e outros não são, e mistura tudo, e a gente tem que ir para a palavra, para a Bíblia, inerrante, que não falha. Então, o nosso foco é na palavra. Alguém pode falar, pode doutrinar, pode ensinar, leia livro, etc. Então, junta tudo e vai para a palavra. A palavra é quem vai guiar o ensinamento perfeito,
o ensinamento de Cristo. Porque eles creem assim. E a Bíblia, que ela ensina, é o que nós cremos. Glória a Deus. Porque o extremo diz que pela graça somos protegidos. Não devemos se preocupar porque nós já estamos salvos. É o extremo. Então este grupo ensina que a salvação ela é particular. Ensina que a salvação ela consegue também alcançar todos que creem de uma forma que não possa perdê-la. Isto é, um grupo seleto. Assim como ensinou João Calvino, viu? Nos anos de 1598 a 1632. Então, ensinava que Deus decretou a salvação para um grupo. Antes da criação de tudo, Deus já escolheu e colocou as plaquinhas para aqueles que vão entrar no céu. Esses vão e esses não vão. Não tem isso na Bíblia. Viu? Em seguida, Deus permitiu a queda, segundo ele, como meio de realizar seus propósitos. Então, até mesmo a queda do homem, olha o extremo, está dentro aquilo que nós chamamos de soberania. Então, Deus vai fazer com que o homem caia no pecado, porque ele é soberano. Então, é terrível, né? Essa questão de, vamos dizer assim, extremismo. Porque o extremismo, irmão, até mesmo o pecado, eles colocam como se fosse Deus o autor. O extremismo é assim. E tem muito assim, hoje, dentro da área da religiosidade, ensinando o extremismo. Por quê? Porque Deus tem que realizar os seus propósitos. Então Deus tem que arranjar de qualquer maneira um Judas Iscariote e colocar lá. Mas a gente vê a história que o diabo queria era Pedro. Até pediu a Jesus a Pedro. Então poderia ser qualquer um. Não poderia ser assim, no extremismo, tinha que ser Judas. Não, poderia ser qualquer um. Então, a gente vê que é diferente as coisas. Entendeu? Então, eles ensinam que Deus previu a queda do homem e depois da queda decretou, aqui já são outro ramo. Uns creem que Deus decretou antes da queda, outros creem que Deus decretou depois da queda. A eleição para salvar a parte da humanidade. Então, todos condenados em Adão, mas não todos pecaram à semelhança de Adão. Como assim? Todos condenados em Adão? Porque todos são mortais e vão morrer pela condenação de Adão. Porque quando saímos de Adão, nós levamos a morte de Adão, que é o juízo de Deus, na raça humana. Então, como cabeça e parte biológica pelo corpo, e não pela alma e espírito, que jamais morrem, então nós vamos morrer pelo corpo. Viu? Mas não todos pecaram à semelhança de Adão, está na Bíblia. Romanos, capítulo 5. Quando fala o seguinte, nem todos pecaram à semelhança de Adão, e a morte pegou. A morte pegou os bebês, a morte pegou Jesus, que não pecou. Então a morte, o juízo veio para todos os homens. Mas na parte de Jesus, Jesus nem tinha natureza caída, viu? Por quê? Porque ele não é vindo de Adão. Isto é, ele não teve pai humano. Ele só teve uma mãe humana. Então, para ter uma natureza caída, tinha que vir de homem e de mulher. Então, a natureza de Cristo é humana e divina e pura. Por quê? Porque não teve participação de homem. Por isso que ele é a semente da mulher e não do homem. Glória a Deus. Amém? Então, veja que Adão, ele sendo responsável como cabeça, Adão é o culpado pelo pecado dele. Não jamais serão culpados nós pelo pecado de Adão. Nós não podemos lançar a culpa porque eu peco, porque eu vim de Adão. Não. Viu? Porque teve um tempo, Paulo falando, veja o texto. Romanos capítulo 7, anote aí. Isso é forte, viu? Romanos 7, verso 9.
Em algum tempo eu vivia sem conhecimento da lei. Então esse tempo aqui de bebê, sem conhecimento da lei. Depois que ele teve o conhecimento da lei, a sua parte já depois da inocência, agora ele é consciência, ele já tem uma lei aqui no coração. Ele já tem uma lei vinda dos seus pais. Ele já tem uma lei vinda da sociedade, do seu país, do seu colégio, do seu estado. Então existe uma lei interna de Deus e uma lei dos pais vinda, e até mesmo quando ele vai para a igreja, ele vai tendo leis. Então veja que em algum tempo vivia sem conhecimento da lei, Romanos 7,9. Sem conhecimento da lei. Então ele está falando da questão de ainda bebê, desde o ventre da mãe, certo? Passando por a sua fase de bebê, até o cair do dente de leite. Até o cair do dente de leite. Que é provado biologicamente quando ele começa a ter consciência desta lei, que está no seu coração, que vai despertar esta natureza caída, que está nos seus instintos, aqui ó, nos seus instintos carnais, viu? Então, todos os homens terão decisões, por quê? Porque ele vai ter consciência da lei, e agora, por causa desta caída vinda do Adão, ele tem instintos carnais, e que a lei vai confrontá-lo, e agora ele vai pecar. Então, por isso que não há homem que não peque, por causa dessa caída da natureza humana. Aí Paulo diz que gerou nele concupiscência, e o pecado foi revivido, e ele diz, e eu morri. Não fala que foi de Adão. Não fala que o pecado passou. Diz que o pecado foi revivido e ele morreu. Veja o texto, Romanos 7,9. Em algum tempo de criança, vivia sem conhecimento da lei. Mas com o tempo veio o mandamento, ele teve conhecimento. O pecado reviveu em mim e eu morri. Então aqui ele já é um pecador. Viu? Interessante essa parte. Então o tempo da inocência não traz condenação. Jesus disse aqui, o reino de Deus é delas. Amém? Então, por isso, irmão, eu vou falar agora uma coisa forte, viu? Um novo erro doutrinário, vindo lá do tempo dos pais da igreja, de Agostinho, que é o batismo de criança. Porque eles acreditam no pecado original, que passou de Adão para os meninos, para os bebês. Então os bebês têm que se batizar, porque senão não vai ser salvo. Porque ele está em pecado, os bebês. Isso é heresia, irmão. Os bebês não podem estar em pecado, porque Jesus disse que deles é o reino dos céus. Então Paulo diz que quando não tinha lei aqui nessa parte de bebê, não tinha pecado. O pecado estava morto. Então o pecado vai reviver aqui, na sua consciência, da lei do seu coração, que Deus já fez o homem com essa lei. Interessante, né? Por isso que tem um erro doutrinário do pecado original, que o Adão passou o pecado para todo mundo que nasce. Irmão, ninguém tem alma vindo de Adão, ninguém tem espírito humano vindo de Adão. Nossa alma, ela veio desde o começo da nossa história, dos nossos pais. Nós somos alma, espírito e corpo. O corpo veio de Adão, mas a alma e o espírito foram criados, formados e criados no dia em que nossos pais deram origem e Deus soprou. Não veio de Adão, Deus soprou. Isso é uma coisa da lei do espírito de vida e não de uma parte física. A alma e espírito vêm de Deus. Deus é espírito. Ele dá o espírito e ele faz a alma. Então a nossa alma, ela veio à existência e jamais terá fim, desde a nossa concepção. Então Deus soprou no embrião e assim nós temos uma alma desde o nosso nascimento. Não de Adão. Adão não é que nem um peixe cheio de ovinhos. Não. As nossas almas não estavam em Adão. Então a parte biológica é que vem de lá. Essa parte que está escrito como natureza caída. Viu? É a parte física.
com seus instintos. É a parte animal, melhor falando. Sem Deus, o homem seria um animal. Como os animais hoje existem, sem espírito e sem alma. Então o Adão não pode passar alma e espírito, irmão. Os homens não podem. Tem muitas pessoas pensando assim e atribuindo o pecado original na criança. E não tem o pecado original. Por isso que eles entram no erro novamente de batizar as crianças, porque acha que o pecado ensinado por Agostinho, de Adão, passou por menino, para os bebês de colo, né? Enfim, não é assim. Amém? Veja aqui, Romanos 7, 9. Glória a Deus. Esse período aqui não tem pecado. O pecado vem nesse período aqui. Em algum tempo vivia sem conhecimento da lei. Então, sem o conhecimento da lei não há pecado. Quando eu conheci a lei, o pecado foi revivido por causa dessa natureza humana caída e eu morri. Então, não foi o pecado de Adão, mas o pecado por causa de uma escolha. Porque o instinto aqui é carnal, isto é, a declinação dele é para o mal. Aí Jesus vai converter, aleluia, para que essa natureza seja morta, para que o Espírito Santo nos dê vida, e que a nossa natureza agora é divina e não carnal, para nós fazer o quê? O bem. Glória a Deus. Amém? Assim somos salvos. Glória a Deus. Amém? Então esse desenho aqui explica tudo. Deus, né, formou Adão e todos os homens, nós saímos de Adão. Ok? Aí chegou Cristo para fazer um novo homem. Porque aqui é o segundo Adão. Ok? Totalmente diferente, viu? Então veja que nós estamos em Adão aqui, ó. Nessa parte aqui do corpo. Aqui, ó. Nós estamos em Adão aqui. Certo? Adão não tem alma nossa e nem espírito nosso. Aqui foi através de nossos pais, mais Deus. Nossos pais, né? Que vem de Adão, trouxe esse corpo. Ok? É o espermatozoide mais o óvulo. Aqui é o corpo. Aí Deus sopra nesse barro aqui, ó. Deus sopra nesse barro. Quando ele sopra, dá o espírito e forma a alma. Então essa parte veio de Deus. Ok? Quando Cristo chegou na história, totalmente perfeito, espírito, alma e corpo. Então ele veio exatamente cancelar esse corpo de Adão para nós aqui, ó. Nós, mais uma vez, presta atenção aí. Corpo, alma e espírito. Esse corpo aqui ser transformado em corpo de quê? Ressurreição. Amém? Aí nós saímos de quem? Do Adão, no corpo. Agora nós estamos totalmente em Cristo. Corpo da ressurreição, igual, ok? De Cristo. Então, esse corpo da ressurreição, igual de Cristo, espírito e alma, olha aí, salvo. Novo nascimento, regeneração. Amém? Glória a Deus. Então, nesse novo nascimento, o Adão aqui no corpo sai totalmente de nossa história. Por isso que aqui nós nunca mais vamos o quê? Pecar. Então aqui haverá uma eleição que dá direito à garantia de viver com Cristo para sempre, em perfeita comunhão, sem nunca mais pecar. Estado eterno. Amém? Então, meus irmãos, não havia ó, em Adão, certo? Um monte de alminhas. Não havia, certo? Para poder vir essas almas para cá e nascer nós. Não havia essas almas. A alma veio através do primeiro dia que nós nascemos. Deus soprou e a alma foi o quê? Criada a partir do nosso nascimento. Então, o que vem de Adão é o corpo humano que vai para a terra, para a sepultura. Esse é o que vem de Adão, corpo humano.
animal, terreno. Amém? O corpo da ressurreição é em Cristo, que garante a destruição do velho homem. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Então, a responsabilidade de Romanos 3 e 23, Romanos 3 e 23, todos pecaram. Todos pecaram. Então, não está dizendo que nós pecamos porque o pecado passou. Não está na Bíblia que o pecado passou a todos os homens. O que passou foi a morte, o juízo. Ok? Então, se nós pecamos aqui por causa da saída da fase da inocência para a consciência, e a lei que há em nós, a lei divina, desde o nosso nascimento, que ela foi despertada por causa da concupiscência que há no mundo, está em João, da carne, dos olhos e soberba da vida. Então, tudo isso aqui está em Adão. E é a natureza caída. E vem para todos os homens. Por isso que todos pecam. Porque a natureza caída, ela é maior do que a nossa própria vontade e decisão. Nós temos decisão de dizer não. Mas como é a natureza caída, não tem ninguém que possa salvar a si próprio. Viu? Por causa da natureza caída, a natureza física, com seus instintos, com a sua inclinação carnal. E assim todos pecam. Desde a sua fase da consciência, todos pecam. Por causa do mandamento, revive o pecado. Ok? O pecado que vem antes não passa, mas é revivido. Ok? É revivido por causa da consciência que nós temos. Então o pecado de Adão foi revivido e morreu. Paulo é quem fala que o pecado foi revivido. Então a responsabilidade do pecado é nossa. Nós pecamos depois de ter nascido na terra. Depois que fomos feitos massa, embrião é uma massa. Depois que o espermatozoide e óvulo se fundiram nessa massa, é a mesma coisa, essa massa ser o corpo vindo do pó do Adão, quando Deus soprou nas suas narinas, no boneco. Assim nós somos feitos, quando o embrião é feito. Ali é uma massa. Então é o mesmo princípio da formação de Adão, a nossa formação. Através dos pais e através do sopro, do zoe. O espírito de vida é uma lei que não falha. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, dá origem a uma nova alma. Isso é um princípio desde quando existe pessoas na terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Adão tornou-se alma vivente. É a junção da parte material, barro, com a parte espiritual, vinda de Deus. Então a nossa participação é apenas corporal. Nós somos, debaixo dele, representados nele na raça humana. Ele é o cabeça, na parte física. Nossa alma não existia em Adão. Nossa penalidade de morte foi por causa do chefe da aliança. Deus matou Adão, matou todos que descendem dele, corporalmente. Viu? E até mesmo os que não pecaram a semelhança de Adão. A Bíblia é profunda, irmão. Até sobre bebês, o próprio Cristo, também a morte o matou. Então veja que, como representante da raça humana, todos caíram por causa da natureza humana caída. Viu? Então veja o seguinte: Jesus nasceu, viu? E a exemplo do primeiro Adão, ele não pecou. Aí é diferente. Por que ele não pecou? Porque ele veio para não pecar? É completamente ao contrário. Ele veio para obedecer. Porque o religioso é aquele que se preocupa, não pecar, não posso, não, pecado. E aquele que veio fazer a vontade de Deus, ele se preocupa em pessoalmente obedecer. Porque o não pecar é o resultado da obediência. E Cristo não estava preocupado com não pecar, ele estava preocupado em obedecer.
Amém? E assim nós somos participantes dele, da sua natureza, por causa da sua obediência. De um só homem veio a salvação para todos aqueles que creem. Amém? Glória a Deus. É uma aula tremenda, irmão. Uma aula fortíssima, que precisa ser estudado, relido, crido e vivido e passado para todos os alunos, para também ter o mesmo exemplo que Paulo falou. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma grande responsabilidade para nós nesses últimos dias. Pregar a palavra, viver a palavra, ensinar a palavra, ter a palavra, crer na palavra, expor a palavra, viver a palavra. É tremendo isto. Deus abençoe e Deus te guarde. Vamos continuar estudando e também preparando novas aulas, enviando até a nossa última aula do nosso novo trimestre que já iniciamos. Amém? A paz do Senhor a todos e obrigado a todos vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.